Haleluya. Alors tunaenda kupokea mama banduku badada bali wote waweza kusikia invitation. Tunaweza kupiga mikono na vikelele. Amen. Mungu awabariki sana. Kweli nikuna nifanya buchungu. Isso tá me doendo muito. Kwa kuona banduku na badada kukaribia mahali hapa. Porque estou a ver os irmãos kusikia neno la Mungu que chegaram aí para ouvir a palavra de Deus. Kweli batumishi wa Mungu, kweli baba, mama, banduku, badada, pai, mãe. Yesu Kristo anatupenda kabisa. Jesus Cristo nos ama. Na sisi tunaonesha que tunampenda Yesu. Nós também mostramos que a nós também ele ama. Na organiser une campagne d'évangélisation. Organiser essa evangelização. Haikuanza leo. Não começou hoje. Une campagne d'évangélisation tulipaswa kuifanya depuis 2017. Essa evangelização deveríamos fazer desde 2017. Mais lakini tuliweza kupata contretemps. Mas tinha alguns problemas. Mais kufika mu 2020. Em 2020. Vraiment Mungu anainsistir sana tufanye. Deus insistiu para nós fazer essa campanha. Biblia kunasema usireziste. Não resiste. Kwa sauti ya ule kunasema na palavra do que está falando. Haleluya. Na yeye anasema uende na nguvu ile kunayo. E ele também está dizendo vai com a força que tem. Sijue ni juu ya nini, ni juu ya nani. Eu não sei se é porquê, se é porquê. Mais kabisa hii campagne d'évangélisation ina connaître bukonvisa. Mas esse campagne de evangelização tinha muita luta. Depuis mwanzo ya mwaka, desde que o ano começou, tina leo hii na vyote vile mnaenda kuona. Até hoje todas as coisas que estamos a ver aí. Mais n'empêche mas isso não tunakubariki wa milele Mungu. Estamos a glorificar o Deus que parce que itaji nenda kufanyika. Porque o trabalho está a acontecer hoje. Haleluya. Shie ni assemblee ya batakatifu. If you believe. Somos da igreja If You Believe Assembly. Haleluya. Ndio kwa maana tunaenda rapidement kusoma neno la Mungu. Vamos ler a palavra de Deus. Tuko na theme yetu ni rapture et élévation ou enlèvement de l'église ou élévation da igreja ama kunyanyuliwa kwa kanisa. Élévation da igreja. Tutenda shemote kusimama juu. Vamos a levantar todos. Tusome kwa neno la Mungu. Vamos ler a palavra de Deus. Tuko mu 1 Thessaloniciens. Thessalonique, chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17. Thessalonique, chapitre 4, versets 16 à 17. Verso 6. Miku nasoma version Darby. Ndio miku nayo mimi nasoma. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis le vivant qui demeureront, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Wamilele Mungu abariki neno lako. Deus abençoe a palavra dele. Mfalme Yesu, tunakushukuru, tunakubariki kwa vyote unaweza kufanya juu yetu. Biblia kunasema mara moja na mara pili shetu tunashikia. Sema sasa na taifa yako shetu potee na wewe onekane. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba utujalie neema magharibi ya leo. Na leta explication kwa neno lako. Ni mjina la Yesu tunasema hivi. Amen. Haleluya. Tukunenda rapidement. Estamos a entrar rápido. Tunashikia kitabu cha Mungu kikuu. Natuambia mu 1 Thessaloniciens. A palavra de Deus em 1 chapitre 4. Chapitre 4. Verset 16. Verso 16. Anasema ya kwamba ele está dizendo que Bwana yeye peke yake Jesus Cristo atakuya na malalamiko. Vai vir e vai gritar.
ya commandement vai chamar na sauti ya arcange com voz muito alta. na trompete ya Mungu, E a trompeta de Deus atashuka kumbingu vai descer. na bafu ndani ya Kristo E todos que estão de Jesus batafufuka Cristo, kwanza. todos que morreram em Jesus Cristo vão ressuscitar. Mu Biblia yote mshima Na toda a Bíblia tunakuya na dispensation mbili. temos duas coisas. Mu Biblia yote mshima Na toda a Bíblia tuko na dispensation mbili. temos duas coisas. Hii dispensation E mbili, essas duas coisas, kuku ya kwanza inakuwa ni dispensation ya loi a primeira coisa é a lei, ou bien dispensation ya asubuhi ama ya shiku ya mujuru, ou lei de manhã. na tuko na deuxième dispensation E a segunda coisa inakuwa ni dispensation ya magharibi. é de tarde. Dispensation ya asubuhi Essa aí de tarde ilikuja na Moise, veio com Moisés. ni loi Foi a ile Moise aliweza kuya nayo lei que Moisés juu ya kufundisha. para ensinar. Haina eglise, Não foi a igreja, haina manation, não foi a... me lakini ni juu ya taifa Mas fulani. veio por causa de país. Miku na reprendre, Estou mais a dizer, tuko na dispensation mbili. temos duas coisas. Hii dispensation mbili, E essas duas coisas, tuko dispensation ya a kwanza primeira coisa hii kuya na que Moise, veio com Moisés, njo dispensation ya loi isso foi a lei. ile tuko naita ama dispensation ya asubuhi ama ya shiku. Estamos a chamar o lei de manhã. Na deuxième hii dispensation E esse lei ilikuwa uniquement juu ya watoto wa Israeli, veio para as crianças do Israel. haikukuya juu ya dunia yote Veio para mzima. todo mundo. Haleluya! Njoi kwa maana Por isso, Mungu wakati alimuita Moise kwa Sinai, Deus como se chamou, aliweza kumwambia njoo ende ambie taifa ya ele Mungu, falou para ir falar nas ambie crianças de watoto Deus. yake, Para ir falar nas bale ye mwenyewe alijichakulia onde que ele escolheu. bila nguvu ya mtu, Sem a força bila de mtu kumshoteke wewe uchakule mtu fulani, sem pessoa escolher que me lakini Mungu kwa mapendo yake peke ele yake próprio por causa da aliweza kujichakulia ele escolheu Israeli Israel. juu Israeli akuye taifa yake. Israel foi nação dele. Na kisha deuxième dispensation E a segunda coisa tunakuwa na dispensation ya grâce é a graça. ama dispensation du soir. É a graça ou de tarde. Hii dispensation ya magharibi Essa aí de tarde, inakuita ifaka. isso aí veio para Hii dispensation ya magharibi esse tarde, inakuia ni eglise veio para a igreja. ama mataifa yote dunia Todo mzima. mundo, no mundo inteiro. Haleluya! Mataifa yote mzima, O mundo inteiro. dunia yote mzima, Todo mundo. ikwe Congolais, Pode ser congolês, ikwe Afrique, donc Namibien, pode ser namibiano, ikwe le Tanzanien, angolano, tuseme ba africain, significa todos ba os asiatique, africanos, todos de ba lá, européen, todos da ba Europa, océanique, todos da todo mundo, ama ba américain, os americanos, wote. todos. Hii dispensation ya grâce Esse lei da graça, ama ya magharibi de tarde, ilibakuye ni pote veio para sasa, todo mundo. bila kuchakula Sem escolher, ama bila kuchakula ou sexe sem ver se esse é homem ou mulher. ama bila kuchakula kabila Sem fulani. escolher que esses são do Haleluya! Alors tunasema ya kwamba Então, estamos hii aqui. dispensation ya soa ya busubuhi Essa aí de manhã, ilikuya na Moise, essa coisa que chegou na aqui, dispensation ya magharibi de tarde, ilikuya na Yesu Kristo. chegou com Jesus Cristo. Haleluya! Hakuna watatu, Não tem terceiro, hakuna waine, não tem o segundo, hakuna successeur wa Yesu não tem ninguém que vai mu hii dispensation, essas coisas. parce que Moise avant yekufa Antes de ele morrer, eko nambia taifa ya Israeli nas crianças, wa milele Mungu wetu Deus,
Atasisite prophète mwingine kama mimi. Vai ressuscitar outro profeta tipo eu. Mutamushikia. Vão lhe ouvir. Haleluya. Anasema Ele está dizendo, wa milele Mungu Jesus Cristo, atasisite ele vai prophète ressuscitar outra mwingine kama mimi. tipo eu. Mutamushikia. Vão lhe ouvir. Haleluya. Tunaenda kona ya kwamba Estamos a ver que hii prophet Moise alikuwa anasema sai que o profeta Moisés estava aqui. aina prophet Congolais, Não foi uma profeta aina prophet Não foi Americain, uma profeta americana. aina prophet fulani, Profeta, mais homme du Seigneur mas Jésus-Christ. é homem de Jesus. Haleluya, ni Yesu tu peke Mas yake. foi Jesus Cristo ele próprio. Alors, Então, enlèvement inakuya nini? elevo é o quê? Na njuu ya nini enlèvement? Porque seria elevo. Na hii enlèvement itafanyika pa taifa gani? E esse elevo vai acontecer no qual nação? Haleluya. Tukunaanza na definition ya enlèvement. Estamos a começar com a definição de elevo. Enlèvement inakuya ni manifestation Elevo é uma manifestação ya rassemblement ya kukusanyika mukiro de uma reunião espiritual. kwa Bwana ule tunaita Yesu Kristo Para aqueles que estamos a chamar Jesus Cristo. na mke wake ule Com a sua tunaita alma que estamos a chamar kanisa. a igreja. Haleluya. Na hii rassemblement itafanyika wapi? E essa reunião vai se acontecer aonde? Itafanyika mu mawingo Vai se na acontecer desert. nas luas. Ile hakutakuya mwili, Não seria o corpo. ile inaweza kuingia mwili Pode rassemblement entrar nessa reunião. na enlèvement hiyo yenyewe nini? Elevo é o quê? Enlèvement inakuwa ni kuiba, Elevo é roubar. inakuwa ni kunyang'anya. É roubar. Haleluya. So signification ya enlèvement. Isso aqui é a significação de Na hii enlèvement itafanyika elevo vai se passar andaori ya bantu bote kujua, fora de todo mundo. paske ni kitu kitafanyika mu É secret. uma coisa que vai se passar no segredo. Na juu ya nini enlèvement? Por que será um elevo? Enlèvement inakuya Elevos ni vai ser juu ya kurekompense wale wote walimwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, todos que estão acreditando em Jesus Cristo como Pai deles. wale wote hawakuweza kuchafua mavazi yao, Todos que não sujaram a roupa deles. wale wote waliweza kusikia neno ya Mungu, Todos que aguentaram de ouvir a palavra de Deus. kuchunga neno A guardar a palavra na kuitumikia. e para meter essa palavra a trabalhar. Haleluya. Enlèvement Elevo itafanyika vai se acontecer wakati ka em que hora? Biblia kunasema A hivi, Bíblia está nos dizendo. hata mtu mmoja ashijue Ninguém sabe wakati enlèvement que itafanyika. hora que elevo vai se passar. Ni malaika Nem kumbingu, os anjos no céu, ni mtoto mwenyewe nem o Jesus Cristo. eko nasema ashijue. Ele está dizendo que ele não sabe. Me hii nani anajua yeye mwenyewe? A pessoa que sabe Inakuya ni wa milele Mungu é o peke yake. Jesus Cristo, é o Deus ele próprio. Yeye ndio anajua, Ele é que sabe. hakuna date Não tem a data, tuku mpaka na masimu só temos Jesus. ya kuonesha ke enlèvement inafika tayari, Elevo está pronto. inakuwa karibu. Pode acontecer. Haleluya. Me en vérité Mas, em verdade, hatuna na date, ninguém sabe a data. hatuna na mwezi, Ninguém sabe o hatuna mês. na mwaka Ninguém sabe o ano. ile tunaweza kukwambia ke enlèvement itafanyika siku Elevo fulani. vai se passar. Haleluya. Par exemple ya enlèvement Exemplo de elevo. tunaenda kona Estamos a ver Filipe. aliweza kuna enlevé. O Filipe lhe levaram. Biblia tunasema mu Acte chapitre 8 verset 39 8, verso 30. inasema Está dizendo, Philippe alikuwa enlevé près karibu na Gaza Filipe lhe levaram perto da casa na panenda kumudepose e wapi? foram lhe deixar onde? Cesare. No Cesaré. Haleluya. Na tunaona tena E estamos a ver mais mtu mwingine mu outra Biblia pessoa na Bíblia aliweza kuwa enlevé, que foi levado. anaenda kufika tena mu 3e siècle. Ele chegou até no terceiro lua.
ule mtu essa pessoa, eko nasema mimi sijui ele está dizendo que não sabe. kama ni mumwili Não sei se foi no meu corpo. ama sijue kama aina mumwili, Não sei se não foi no corpo. kuku mtu Mas tem alguém ule uweze kwenda, que aguentou de ir. ule mtu ni Paul. E essa pessoa é o Paulo. Eko nasema Paulo está dizendo. ya kwamba alikuwa enlevé tina mu 3e Ele siècle. foi levado, chegou até na terceira lua. Ile iko mu Corinthiens chapitre 12 Está no segundo verset 4, 2 à 4. 4, verso 4. Alléluia. Le terme utilisé par mon Thessaloniciens, O termo que estamos a utilizar no Tessalônica inakuwa na désigné donc déplacement ya bantu pa dunia está a dizer que é uma transição das pessoas sair no mundo kuna kupanda kumbingu. para entrar no céu. Haleluya. Nasema hivi, Estou a dizer assim. terme hii Thessaloniciens konasema O termo que Tessalônica está ni utilizando, mpaka Paulo ndio konasema, Paulo que estava a dizer, ikunaonesha ya kama está a mostrar que bantu batatoka pa buloko pa dunia aqui na terra na batapanda batenda. vão subir, vão ir. Batenda wapi? Vão ir aonde? Batabumbana na Kristo mu ewa Encontrar com Jesus Cristo. na kisha batademere naye ensemble kumbingu. Vem junto com ele aí no céu. Haleluya. Enlèvement haitafanyika ni bana unakufa njo enlèvement hapana. Enlevo não vai se passar se você morreu, não. Enlèvement haina pale kama ni unakufa njo kunaisha hapa. Enlevo não é quando você vai morrer, então chega. Ama enlèvement haina mwisho ya mambo yote. Enlevo não é o fim de todas as coisas. Est-ce que tunaelewana mzuri watoto Não wangu? sei se estamos a compreender. Enlèvement haina fin du monde. Enlevo não é o fim do mundo. Enlèvement inakuja Enlevo está. ni Kristo Jesus anapenda rekompense batoto yake. É um jeito que Jesus Cristo quer pagar os Wale wote walimwamini kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Jesus Cristo como o Senhor. Juu ya nini atawarekompense? Para que ele vai lhes pagar? Atabeparnye tena na kukolere ile itakuya, kukashilani ile itakuya. Ele vai mais lhes tirar, porque será um. Église haitaitwi grande A tribulation. igreja não vai passar nessas coisas. Église haitaona A kolere igreja ya não Roma. vai ver a raiva do Deus. Oh, batabatosha batawatoweka kupembe. Vão lhe levar do lado. Haleluya. Wakati Yesu Kristo alizaliwa, Quando Jesus Cristo foi nascer, tuku na Herode. tinha Herodes. Herode aliweza kufuatafuata juu auwe. Herodes queria que vão morrer, vão matar os Avant anze operation ya kuwa Yesu, Ele começar o processo para matar Jesus. Mungu anamurevele Joseph, Deus dizia a José: lamuka ubebe Yesu kavuke naye mu Egipto. Jesus Cristo e vai com ele aí no Egito. Yesu Joseph akalamuka na Yesu, Acordou, akaenda naye mu Egipto. ele foi com ele aí no Egito. Esse é o Herodes. Akaanza kuua batoto bote. Herodes começou a matar todos. Kwa yake anaua na Yesu. Pensou que matou também o Jesus no meio daquelas Ni crianças. kusema ni Significa que wakati ya grande tribulation, quando tribulação vai, wakati ya kashilani ile quando itakuya a ya Mungu, raiva de Deus vai vir, ile kashilani itajabatre juu ya taifa ama wote wanakuwa maincredible. essa raiva vai defender todos que são os filhos. Ile kashilani itajabatre pa dragon, Essa raiva vai lutar com o dragão, pa nyama todos os animais na pa faux prophète. e todos os profetas Na wale wote waliweza kuwafuata, e todos que tiveram. ile kashilani itangukie pa wale A watu. raiva vai cair em cima dele. Alors, avant ile kashilani kuja, Antes dessa raiva vir, Miku nasema nini eu vou repete? dizer Yeshua me repetir. Avant ile kashilani Antes kuja, dessa raiva chegar, Mungu anamwambia no, está dizendo: tengeneza safina. arranja barco. Kisha wewe kutengeneza safina, Quando você arranjar, ubebe viumbe banyama, leva todos os animais, bantu, todas as pessoas, beba vitu vyote viwili leva ubingishe, duas coisas, na bantu ubalebe bingie, todas as pessoas lhes metem dentro. na kisha ufungu ulipatie E fungu. depois daí fecha e entrega a chave. Haleluya. Juu ya nini? Por quê? Paske mimi napenda kupika dunia. Porque quero ensinar uma lição, quero bater o mundo. Mungu akaepargne Noa na bale bote baritii kusawi, Tirou Noé com todo na mvula ikapike pa dunia, e a chuva, na bantu bakapatikana todo bakakufa. mundo morreu.
Haleluya. Wakati vile vitu vilikuwa nafanyika, quando essas coisas tiveram Noa na wale wote walikuya hawakuweze kuona ile mapito. não viram aquele sofrimento. Est-ce que tunaelewana mzuri? Estamos a ouvir? Alors, sasa version d'Arabiki kunatuambia maneno fulani. A Bíblia está nos dizer uma coisa. Inatuambia mambo ya cri commandement Está nos dizer que ele vai gritar. ou un grand cri. Ele vai gritar muito forte. Inatuambia juu ya archange. Está nos dizer da voz do anjo. Inatuambia juu ya som ya trompete. Está nos dizer sobre a trompeta. Haleluya. Na inataya expression dans les airs. E está Ou nos ewa. anjos. Vai se acontecer. Tuko nenda rapidement. Estamos aí muito rápido. Juu ya nini cri ya commandement? Por que vai ser um grito? Avant que bafu wafufuke, Antes dos mortos ressuscitar. Yesu Kristo alikuwa kumsalaba. Jesus Cristo estava no... Aliweza kulalamika na nguvu. gritou com muita força. Wakati analalamika na nguvu, Gritou com toda a força. Biblia kunasema ya kwamba Está nos dizer que wafu ndani ya kaburi os mortos waliweza kufufuka. aguentaram de ressuscitar. Haleluya. Wafu ndani ya Yesu Todos os mortos que morreram waliweza kufufuka ressuscitaram. na walienda kuingia mulia ya repo. E foram se repousar, foram descansar. Amen. Vraiment Mungu atusaidie kabisa. Ya Rebeka, Olha como ancien serviteur. E esse servitor, Wakati wanafika quando chegaram, ancien serviteur, esse servitor Rebeka anapika macho naona olhou Isaac, o Isaac anauliza e ule ni perguntou: nani? esse é quem? Ule ni nani? Esse é quem? Haleluya. Ancien serviteur anamwambia sema, O servidor disse: sio mwenyewe nilikuwa esse nakwambia. aqui que eu tinha a te Ancien dizer. serviteur par O servidor excellence disse: inakuwa ni Roho Mtakatifu. é tipo o Yeye Espírito de Deus atatubeba. que vai nos Yeye levar. ndio moyen de transport. Ele que é uma transporte. Atatupeleka Transporte juu wewe na mimi tupate konana na Bwana. e eu para não se C'est pourquoi unaona E por isso que estás a ver, mwanamke anabeba nguo anafinika, a moça está a se tapar. anajivuale. Buscou um pano e se tapou. Juu ya nini anaweza Ele kujivuale? está a se tapar. Ne peut se voiler, ce n'est que la vierge. Não, que pode se tapar é só aquele que são virgens. Mimi sema mariage yeye ya yetu leo. Não estou a dizer desses Essa casamentos mulher. de Deus. Daqueles Mpaka vierge ndio atajivuale. é só virgem que pode se tapar. Wakati anavuana Quando vai se tapar, ni kusema ni significa que kwani eko nasema o Paulo está dizendo: niliweza kumifiance aguentei de Kwa casar moya. no marido juu nimipresente para te apresentar. kumbele yake sawa frente vierge dele. pili. Haleluya. Ule ni Paul Foi o Paulo. anapenda O tupresente Paulo quer nos kumbele ya Yesu à Kristo frente de Jesus Cristo. sawa ba vierge pili. Os virgens. Haleluya. Tunaenda mu deuxième partie. Estamos a entrar na. Kitu cha pili anasemezea É a segunda coisa que está dizendo. mambo ya voix d'archange. A voz que vai gritar. A voz Haleluya. alta. Anasema ili maneno itafanyika kwa sauti ya Essas coisas vai archange. se acontecer por causa da voz. Archange ni nani? Archange anakuya ni shefu wa malaika. Arcanjo é o chefe de todos os anjos. Haleluya. Ange inasema nini? Anjo é o que? Significa o Inasema quê? ni mtumwa mwenye Significa que kutumiwa. alguém que está Muswahili enviado. mzuri wanasema mtume. Envoyé c'est qui? Haleluya. Ni envoyé. Os que enviaram. Huyu envoyé Esse aí que lhe mandaram anaitwa ni malaika. é o anjo. Sasa tukunenda kona ya kwamba Quando estamos a hii ver que maneno itafanyika a pouco vai se kwa acontecer sauti ya archange. uma voz de Kwa kwa maana É por isso mimi nakumbuka eu estou a me lembrar wakati ya DDH naquele tempo de dois kulikuwa DDH fone tinha uns virgens na DDH saa e aqueles que foram mukatikati ya minui no meio da wanasikia sauti ouviram a voz inasema voici l'époux. deixa eu dizer agora Ile sauti e aquela voz aina ya mtu fulani. não voz de uma pessoa Sikia. ouve
hii sauti essa voz ilisema voici l'époux. estava a dizer agora. Ni époux ya mwenyewe ndio E alipresente. ele próprio se apresentou. Haleluya. Mungu atubariki sana. Deus nos abençoe. Jicho arkange Ele que foi lá. aliweza Ele kulalamika. estava a gritar. Wakati Quando analalamika, ele estava a gritar, wakati huyu alilalamika, o arcanjo gritou. watu waliweza kugeuka, Todo mundo. na wakati wako na shanje na kwa Quando se transforme, veio a transformar, hakuna mtu hata mmoja anaona vile vitu estava a ver vinafanyika. o que é que estava acontecendo. C'est dans les secrets. Tinha se passar no segredo. Alléluia. Alors, Então, wakati huyu quando o anjo, arkange aliweza kulalamika, arcanjo gritou, tunaenda kuona ya kwamba estamos a ver que arkange na yeye alituma bantu pa dunia. arcanjo também enviou Ndio kwa maana pessoas. Yesu Kristo alikuwa anasema hivi, Por isso que Jesus Cristo sabe. mie Eu bali nituma me enviar. na mie mina Eu nitumia também mituma vos enviar. mina kwa kumifanya na mwe batumwa bamitume. Haleluya. Ni kusema Jésus Significa que Jesus il est le seul envoyé ele é o único que qui fait les envoyés. vai vir fazer o Ni envoyé kanibali yako nafanya, são os quem que estão. kuna kuya na ba envoyé 5. Tem 5 que eles Tuko na enviaram. apotre, Temos os apóstolos, tuko na profete, temos os profetas, tuko na docteur, os doutores, tuko na pasteur, na tuko na evangeliste. temos os evangelistas. Ama ba envoyé, Esses que eles kazi enviaram. yako ni nini? O trabalho deles é o Ni juu quê? baanze kukufundisha neno la Para ele Mungu, nos ensinar a palavra baanze de Deus. kukurudisha Para ele mujia, nos levar mais baanze para ele kukutengeneza começava a nos arranjar. juu ya wewe na Para você mie, e eu tupate kuonekana kumbele ya wana aparecer à frente de Deus bila kikunjo sem uma fama wala bila ou tashi. sem erro. Haleluya. C'est pourquoi tunapasha kupatia envoyer respect. Por isso que devemos respeitar Aleluia. todos que eles enviaram. Haleluya. Eko ye moyo Ele está pronto. anatuma ba envoyer Enviou juu aba ba envoyer que essas pessoas. kama envoyer anakuambia kitu, Se alguém, esse que lhe enviaram, te dizer uma coisa, hiki kitu kinatokea kwa é waamini, uma coisa que está saindo. kinatokea kwa Kristo Uma Jesus. coisa que está saindo. C'est de Jesus pourquoi Cristo. Paul Por isso que o Paulo eko naambia estava Timothée dizendo Timoteu. ya kwamba Estava dizendo. Timothée uveye kwa mafundisho yako Você deve trabalhar na com uveye Deus que kwa você wewe está ensinando. mwenyewe. E deves rezar Haleluya. para você sozinho. Juu ya nini? Por quê? Na wewe juu miniye. Eu- Wakati mimi nasema kitu, Quando está dizendo uma mimi coisa, napaswa kukiishi, ainda devo viver naquela mimi napaswa kukeba ange. devo prestar muita Munamu na atenção. mitatembea Do mitaishi. jeito que estou a viver, do jeito que estou a andar. Haleluya. Huyu envoyé moyo. Esse que enviaram, Tuku nenda kona ya kwamba estamos a ver que inakuwa ni yeye moyo tu ule alikuwa retranché. ele próprio que enviaram. Mutrivi ya Israel. Aí em Israel, Biblia tunasema a mu Bíblia Daniel está nos dizendo, Daniel chapitre 9 verset 27. 3, versículo 27. Biblia tunasema hivi, A Bíblia está dizendo, un oin sera retranché. Oin moya atakuwa retranché. Batamutosha o que está abençoado vão lhe tirar. na ashikuta kuyaka successeur ata moya. Seria ninguém que vai ser depois dele. Haleluya. Akuta kuyaka successeur ata Seria moya. ninguém que vai lhe acompanhar. Huyu oin Esse aí atakuwa retranché vão lhe tirar. na akuta kuyaka Seria ata successeur moya. ninguém que vai ter lá do Juu ya nini? Pra quê? Paske vavulongo Porque aí na acha terra kufanya deja baenvoye está a fazer já os que eles já ama baenvoye esses aí baneneya tu já estão prontos. juu ya bakufanya kazi Para eles fazerem hapa chini ya dunia. aí nessa terra. Sio kwa maana Por isso, Rishi wakati alikufa esse aqui tem aliweza kuambia morreu. Abraham, No Abraão. shitumeko ata Lazaro Eles enviaram só Lazaro ende kwa kahubiri banduku yangu, para ir pregar os meus irmãos. enda kabambie Aí eko eles dizem, shikia response ouve agora a ya resposta do Abraham. Abraão. Anamwambia hivi, Abraão estava lhe dizendo, wale banduku yako esse todos os irmãos babuloko pale beko na da batumishi terra dele que tem os servidores, babashikie. podem ouvir, Haleluya, babashikie. podem ouvir. Kama babashikie Se não estão ali, iko nguvu sana será muito difícil kwamba pata kuingia para eles kufanya, entrar. iko nguvu sana
Seria muito wapate difícil kujiretrouver para na ele se kifo cha encontrar Abrahamu. aí junto com Abraão. Hébreux chapitre 1, premier verset, à troisième verset. Bible kunasema nini? A Bíblia está dizendo em Hebreu, Hébreux chapitre 1. Hebreus capítulo 1. Hébreux chapitre 1. Hebreus capítulo 1. Vraiment, Mungu atakusaidia. Deus nos ajuda. Hébreux chapitre 1, premier verset à troisième verset. Unaweza kusomea tu rapidement mtumishi. Dieu ayant autrefois parlé à nos pères, Mungu wakati ile alizungumzia kwa wazazi yetu Estava a conversar com os nossos pais. en diverses manières, mumanamna ya mingi, E muitas vezes em diferentes formas. mara mingi Muitas vezes. par les prophètes, alizungumzia wazazi yetu kupitia maprofeti, Só com eles através os profetas. par son fils. na muhii wakati ya Nesse mwisho momento, no fim, Il a établi l'héritier de toutes choses. eko natuzungumzia kupitia mtoto ule aliyetabli erite wa vitu vyote, o filho dele, Lequel aussi il a fait le monde. kupitia ule erite aliweza kufanya tena dunia yote mzima, esse filho dele, ele também Étant fez todo la mundo. grandeur de sa gloire, na ule mwenyewe alikuya kwa kaza ya utukufu wake Aquele que foi a luz la crainte de da glória dele. na aprente ni nini bandu la crainte kionesho cha bumungu bwake. E ele se manifestou. Aleluia. Manifestou. et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Na eko na soutenir kitu kyote kupitia neno lake ya uwezo, De ajudar toda coisa através da palavra dele. Ayant opéré par lui-même la purification de nos péchés, kupitia yeye mwenyewe aliopere purification ya zambi yetu, Ele próprio tirou nossos pecados. à la droite de la majesté divine. na anekala kumkono ya kume Sentado ya no wabile direito Mungu, de Jesus Cristo. Amen. mufasi ya mbingu. Haleluya, Seu ame. haleluya. Sikia ndugu yangu, dada ya Ouve, irmão. Yesu Kristo ni vyote na vyote juu yetu. Jesus Cristo é todo e tudo. Yesu Kristo Jesus Cristo asikutuachie mtu mwingine não nos deixou outra pessoa. ule sie tunaweza kuamini, Que nós podemos me acreditar. Yesu Kristo Mas Jesus Cristo alituachia Yesu tu, deixou só Jesus Cristo. jo tupate kumwamini Nós Yesu. acreditar em Jesus Cristo. C'est pourquoi Por isso, utaniuliza Yesu jo nani? podes me perguntar o que é Yesu Jesus jo Cristo. sauti hii Jesus é tunasumulia a nawe. palavra que estamos a conversar. Haleluya, Yesu jo sauti Jesus é a hii. palavra que estamos a Kama conversar. unaamini kuhii Se você sauti, acreditar nessa palavra, deliverance inajimanifestia mu maisha deliverance yako, acontecer na tua gerizo vida. inakuya mu maisha yako, Podes encontrar, podes ser. ugeuka, maisha yako inageuka, Toda a tua inabadilika. vida vai ser transformada e vai. Juu ya nini? Para quê? Paske ni yeye moya tu. Ele próprio. Wakati mtu anaenda kwake, Quando uma pessoa chegou nele, ule mtu anapata essa mapumziko pessoa vai descansar. ya maisha A yake. vida dele. Ndugu na dada, Irmão, irmã, mimi nakwambia magharibi ya deixa eu leo te dizer essa tarde. ya kwamba ke Yesu Kristo Jesus Cristo eko ni mmoja tu. só é Wakati ya zamani Naquele tempo antigo, Mungu alikuwa anazungumzia ele watu, estava a conversar com todo mundo. alizungumzia ni Ele estava a Israeli dizer com Israel, kupitia maprofeti com o profeta dele, mumanamna ya de mingi diferente muna forma, wakati ya kwa em jana diferentes tempos. meshiku ya leo Hoje, Mungu ako Jesus anatuzungumzia está a conversar conosco. kupitia mtoto. No seu filho Mtoto ni dele. nani? E esse filho é o Ni filho. Yesu É Kristo Jesus yeye mwenyewe. Cristo, ele próprio. Huyu Yesu Esse Jesus, yeye ndio njia, ele que é o caminho, yeye ndio uzima, ele que é a vida, yeye ndio ukweli. ele que é a verdade. Nje ya Yesu Ele que é Kristo o caminho de Jesus hakuna Cristo. mwingine wa Não ndugu tem yangu, ninguém mais. hakuna Não mwingine tem ninguém. mtu hata mmoja Não tem ninguém ashikuterorize que dada, pode te mentir. Não ashikuterorize tem ndugu, ninguém que pode te ke mentir. kama Se waamini você profeti não acredita, se fulani, você acreditar wewe nessa hautamwona profeta, Mungu. não se Mimi nakwambia hivi, eu sei te dizer, entre wewe entre você na Mungu e o Deus, tunakuwa na só intermediary tem moja tu. uma pessoa. Ule intermediary ni E essa Yesu pessoa é Kristo. Jesus Cristo. Haleluya, haleluya.
C'est pourquoi Por isso, yeye mwenyewe ndio yuko nasema ele próprio estava a dizer. voix ya archange Voz da haina sauti ya mtu fulani, não voz de uma bali Yesu pessoa. Kristo yeye Voz de mwenyewe. Jesus Cristo. Andaori ya Yesu Kristo Além daí, yeye ndio archange yule kona sumuria a única voz que estava kupitia conversando. ministeri ile aliyetabiri mu kanisa. O ministério que ele meteu na igreja. Hakuna mwingine Não tinha mais ninguém. ule anaweza kuleta uzima ya unyanyilio Para ele mpaka Yesu Kristo yeye mwenyewe. acompanhar só Kama unakatala Yesu Kristo, não quer Jesus ndugu Cristo. yangu, dada yangu, Irmão, irmã, hautanyanyuliwa. não vai ser elevado. Unakatala Se Yesu, você não quer Jesus, ndugu na dada, irmão, hautaingia não vai entrar. andaori ya Yesu. Além daí, Hautaweza hata kunibamba kutalon ya não podes kina. até me pegar nas Basi mwingine pernas. anasema nitakubamba hata kutalon. Tem os outros que estão dizendo, vai pegar na Hautaweza. perna. Não vais Wakati aguentar. Elisea alikuwa nenda na Quando Eli, Eliseu estava entrando, Elisea alimwambia Eli, ele estava nisikuache. dizendo, ele Na wakati wanafika, mas quando Biblia chegaram, inasema a Bíblia está dizendo, turbioni na kuina wasepare. feito e lhes separou. Elisea anabakia, Eliseu ficou Eli e anabana. ele entrou. Haleluya. Ni kusema ile shiku. Fica aqui naquele Frère, dia, sœur, irmão, hauta comprendre. não vais entender. Utaona sana Só mashiku vai ver yote. depois todos os Não, dias, utaona mas watu vai wengi ver umas washakwenda. coisas das pessoas já foram. Comme conseil, Conselho, wewe na mimi eu e você tujitengeneze watoto devemos wetu. se arranjar. Tujitengeneze kila wakati Devemos kinasa se kila mara. arranjar esse momento. She tumwamini Yesu Para nós Kristo. acreditar em Jesus Kama Cristo. tunamwamini Se Yesu, nós acreditamos em kama Jesus tunampatia Cristo, maisha se nós yetu, entregamos nossa she vida a Jesus tutaishi. Cristo, vamos viver. Ya mwisho E a ni última voix coisa d'archange, la trompette. é a voz da trompeta. Tunaona kona ya kwamba Estamos a ver que wakati ya Moizi naquele tempo do Moisés kulikuya trompeti mbili. tinha duas trompetas. Ile trompeti ilikuwa na Aquelas vika. trompetas que estiveram. Kuku ya kwanza iko na vika A primeira ni trompeta juu ya rassemblement é uma juu reunião mapatane para vitatu, todos se reunir. na deuxième E a trompete segunda trompeta iko ni ya départ. foi de ir. Haleluya. Batoke mukambo eti rassemble Todos wakati aí wanafika fasi fulani quando vão chegar no banekala momento vão se sentar. aba banajekwapia banendo kuna E kule. aí outros vão ir. Il a fallu Moïse apige trompete. Verá que o Moisés para bater a Kisha Moïse trompeta. kufika trompete, Quando Moisés aba bater a watu trompeta, watajirassemble fasi todo moja. esse mundo vão se encontrar. Kisha E depois da kutakuwa trompete ya départ. último trompeta dele, Angalia trompete ya rassemblement hiyo inatukutanisha wewe na mimi. que meteram aí. Hii trompete ya rassemblement Essa trompeta inakuwa ni sauti ya Mungu itu tunahubiri essa leo é a ndugu yangu na palavra dada de yangu. Deus que estamos a pregar. Haleluya. Hii sauti tunahubiri A leo palavra que estamos a pregar yote é que inatukutanisha. está nos reunindo. Inaturassemble. É que está nos reunindo. Tunaona watu wote wanekana ile ngambo. Todo mundo que está sentado Hii aí. ni trompete. Essa trompeta. Sio kwa maana tuko nasema Por isso que estamos a trompete dizer. inakuwa ni A nini? trompeta é Inakuwa ni sauti ya Mungu é ile a palavra de kunasemeka. Deus que estamos a Inakuwa ni mahubiri É iko a inapitika palavra makanisa. predicação que está se Sio passando. kwa maana Biblia Por kunasema isso que a Bíblia está nos ule anafikaka trompete o que anda bater essa eko trompeta, nakuya o que anda tocar trompeta eko está vindo. navia bantu Está dizendo às pessoas, banduku mukalamuke. devam seja pronto, Haleluya. sejam prontos, Eko navia bantu mukalamuke. sejam prontos. Kama aba bantu Se essas pessoas banechika kuingine sauti acreditaram nessa na palavra banakalamuka, e se eles ficaram aba bantu prontos, watajieparnie. essas pessoas vão se Me levar. kama aba bantu Mas essas pessoas banashikia trompete ouviram a mena trompeta, wanafunga mioyo yao, então e fecharam os corações. itakuwa nguvu Será sana muito difícil babate kuepanie para eles kuepanie sair kumapiko nesses na watanguka mumuteko ya Mungu wenyewe. Mungu abarikiwe sana. Sikia nikwambie ndugu yangu, dada yangu, hii trompeti iko mikono ya Bwana Yesu. Essa trompeta está nas mãos de Yeye Jesus. ndio anajua wakati, Ele que sabe a hora, yeye ndio anajua saa ele que sabe o tempo, ile wewe na mimi yeye atakuwa kutuchukua. vai vir nos levar. Sengine unaweza unakufa leo, Pode ser que você vai morrer hata kama hoje. unakufa leo ndugu Mesmo se dada, você morrer hoje, usiongope hapana. não tenha. Ujue ke haukufa, Deve saber que não unaenda kupumzika. mas estás aí para te Kisha repousar. Yesu atakuya E depois atakubeba na utaenda. vai te levar em vazio. Wewe huku nasikia sauti leo, Você que estás ao wewe na mimi tuweke hii neno tu mupratiki, e eu vamos meter. tumtumikie wa milele Mungu. Vamos trabalhar. Najua ke shetani Eu sei que o diabo asipende wewe ele uamini, não quer para você acreditar. asipende wewe uende Ele não kumbele, quer para você avançar. asipende wewe Ele não umtumikie, quer para você trabalhar. asipende wewe ukuwe Ele não quer fidele, para você. asipende Ele não wewe uchunge para sauti ya você Mungu. guardar essa palavra. Lakini mimi nitakwambia siku za
que eu posso te dizer Ndugu yangu, dada yangu, irmã, tuko na mtu mmoja tu. temos uma pessoa. Shetu kuwe vigilant. Vamos ter pronto. Jesus Kristo anasema Jesus está nos dizendo, mukuye éveillé. venham, sejam prontos. Tunapaswa kuwa éveillé. Devemos, Kama hatuna éveillé, se não estamos prontos, ndugu yangu, dada yangu, irmã, ile siku itatubeba aquele dia vai nos na levar tutaanguka. e vamos cair. Mungu akumbingu Deus do céu akubariki sana. te abençoa. Haleluya. 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 Tunasema ya kwamba Estamos a dizer, ni Yesu tu ndio yuko analeta ushindi. é só Jesus Cristo que está na vida. Sengine unajiretrouver kwa igreja, Pode ser que você se encontrar na igreja, au yaamini. mas ainda não Sengine unajiretrouver kuinje, tipo, sai fora, peut-être aujuake ni maneno. tipo, não sabes dessa palavra. Unajua kasema tu nendaga mkanisa, Você não sabes que anda assim na ni igreja, juu tukurie, para não se comer, ni juu nipate franga, para mim encontrar ni dinheiro, juu ni voyage. para mim a viajar. Na ndugu yangu, Mas irmão, aina ipaka não ile. é assim, não é isso aqui, Haleluya. Hakuna paka ile. não é isso aqui. Kujua kwamba kama unamwamini Yesu, Deve saber se você acredita em Jesus Cristo, tem uma promessa que está nos guardando. promessa munene Tem uma tumeichuma. promessa que está me esperando. Hata huku na problemu ya Mesmo se mafuta, você tem qualquer problema, Jesus Kristo Jesus atakusaidia Cristo vai te ajudar ku ile problemu. nesse problema. Hata ushakuomaka Se sana você rezou muito, au yaonaka se não changement, estás a ver uma na mudança, siku ya leo mas hoje, Yesu Kristo Jesus atakusaidia. Cristo vai te ajudar. Ninasema hata Vai kama dizer, kuna problemu na mesmo se você tem um problema, amini, ou não sei, Jesus acredita, Cristo atakusaidia. e Jesus Cristo vai te ajudar. Eske kuku ndugu na dada, ama unasimama tu faida fasi wiko, Ou podes levantar onde que você está. kama utasikia aya ya Se kupita você não mbele, sentir vergonha de passar, wewe simama tu ile fasi wiko. levanta onde que você está. Na shehe pengine tutafunga macho yetu, Nós todos vamos fechar nossa vista. tufunge macho. Vamos pensar em você. Shehe tunaenda kumshukuru Mungu, Vamos agradecer, Senhor. tuko na mbariki Mungu, Vamos abençoar Deus. tuko na mnyanyua juu ya neema yake kwa maisha Da yetu, graça dele. tuko na mshukuru Deixamos juu ya neno lake, por cada palavra anaweza kutupatia magharibi ya leo. que Deus está dando. Karibu sana kwa maombi, tuombe ndugu na dada. Essa irmã, Familia tunamshukuru Mungu. Familia tunamshukuru na tunambariki Bwana Yesu Kristo. Asante kwa kusema Bwana. Asante kwa kusema Mungu. Asante Mungu. Tunakutukuza Mungu Bwana. Asante Yesu Kristo. Bwana tunakusifu. Asante na Bwana. Asante kwa neno lako. Asante kwa neno lako. Asante kwa transformation. Asante kwa vile unaweza kufanya. Jina la Yesu Kristo. Tunaenda kuomba Mungu. Tutasimama juu. todos vamos a levantar. Tunasimama yulu ndugu na Vamos dada. todos a levantar. Huku naenda kumwambia Mungu, Vamos dizendo, peke Jesus, yangu sitaweza. eu próprio não vou aguentar. Wewe unijaze Que seja em mim, na unipatie nguvu me dá tua força. ya mimi kusimama, Para me aguentar dela. ya mimi kuendelea njia Para me yako. continuar na tua Karibu sana kwa maombi, tuombe. Omba maombi, omba maombi, omba mjina la Yesu. Tukingaliki na chunga ndugu na dada mbele ya Yesu. Ule anapenda kupokea Yesu siku ya leo. Quero receber Jesus Kanisa tunaendelea na kukusubiri. Todos estamos a te esperar. Bwana wa Yesu nijaze, mwambie Mungu nipe nguvu, wewe unifuke. Katika jina la Yesu, peke yangu sitaweza Bwana. Yesu niwezeshe, Yesu nisaidie, wewe nijaze, wewe unipe Bwana, unipe kufanana Mungu, wewe tawala maisha yangu. Ni katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu, asante Bwana, unijaze Bwana. Bwana na Mwokozi wetu, tunaomba hivi kwa na sisi Kristo. Maombi. Haleluya. Huko nenda
kufungusha uwezo utaingiza mu maisha yako. Vamos chutar todas as Puissance yote ya bulozi yote ya buchawi yote ilikuwa na kufuata, yote ilifuata maisha yako, yote ilikufunga. Ile pepo yaanze kufuatilia siku ya leo. Esprit yote iko nafanya keweye usimutumikie Mungu wake na mkweli, yote iko nafanya keweye umwache Mungu, yote iko nafanya keweye utoke kumbele wa milele Mungu uende kudunia. Ile pepo leo yaanze kutoka, utaifukusha frese. Haleluya. Tukuye seria watoto wa Mungu. Sijue kitu kile kinakufunga, sijue kile kinafunga dosia yako, sijue kile kinafunga maisha yako, sijue kile kinafunga mtumishi wako. Siku ya leo kunaomba kianze kutoka mu maisha yako, kianze kukuacha. Omba katika jina la Yesu. Wacha kuomba, wacha kufukusha mbele, itaona maisha yako. Maisha yako. Asante Bwana. Asante Yesu. Kuku decision mubaya. Toma decisão muito ile basi kubeba kwa maisha yako. Planificaram para tua vida. Abapenda wewe uishi. Para você viver. Banapenda wewe ukue. Que você morre. Ndugu yangu, dada yangu. Irmã. Aina ndugu lote. Não é todo mundo. Ile ndio Mungu. Que vem, que sai do Deus. Malgré Mungu eko na ndugu. Se Deus já ana entregado. Ata permite peut-être Ele vai te prometer por causa da tua negligência. ile ndugu lupike kwa maisha yako. Esse morto para chegar na Na siku ya leo. Mungu nenda kwa neati. Ile decision mbaya kwa maisha. Decisão humana. Decision ka. Toda decisão. As pessoas que tomaram a decisão para você demorar nesse campo. Sengine bakushikia Pode ser para terminar nesse campo. Haleluya. Sengine wewe bakushikia. Pode ser para terminar nesse campo. Sengine wewe ubakia ufanye Pode ser para você morar aqui. Aina kutaka kwa Mungu friend. Aquilo não é Deus Aina que quer. kutaka kwa Mungu Aquilo não é wasio. Deus que quer. Ingia mumaombi. Vai entrar em oração. Mungu nenda kufukusha. Vai começar a chorar. Mungu nenda kwa Vai neati. começar a fazer. Ile madecisio yote Essa decisão. waliweza kubeba yote maisha yako. Tua vida. Onone! 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 Omba katika jina la Yesu. Omba. Anza kuomba. Anza kuomba.
na détruire, huko na néantir ma décision yote mbaya balibeba kwa maisha yako. Les détruire toute mauvaise décision prise contre votre vie. Mungu abadilishe décision yote mbaya igeuke kuwa mzuri. Que Dieu change toute mauvaise décision en bonne décision. Yote mbaya balibeba mu étape yote ya maisha yako. Toute mauvaise décision prise contre toute étape de ta vie. Décision yote yanguke. Et cette décision tombe. Au nom de katika jina la Yesu Kristo. Seigneur, au travers du pouvoir que tu m'as donné, je libère ce camp. Je libère la restauration dans ces camps. Je libère tous les dossiers des gens qui étaient enfermés d'hier. Je libère les gens qui étaient liés dans une vie de péché. En tout cas, on a la sérieuxité d'âme. Vie avec sérieux. On a la sérieuxité d'unité. Vie avec matunda. Et vous allez voir les fruits. Au nom de Jésus. Nasubiri toka kwako Bwana, kama vile Hana alivyosubiri. Ninasubiri toka kwako wangu, kama vile Hana alivyosubiri. Faveur immérité ngayo nakutana nango écarté
partout songande asenga mona ya yeso kitya bokondela ndanga na zamba bisika moto alukanga te si alukanga te never leave me alone he never leave me alone. From today you be the one I go dance for my lord. Bitumba nanga longa bikumba nanga ya mendo bitumba nanga